Eu falei para vocês a ideia do JavaScript é a gente poder manipular o DOM. Certo? O DOM é o Document Object Model, criado pelo navegador quando a página é carregada. Graficamente, ele é uma árvore com elementos, com nós. Então, quando a gente carrega uma página de um site, o navegador faz o quê? Ele percorre o HTML e ele monta essa estrutura como se fosse um grafo lá dentro para a gente, internamente. Então, você tem um documento carregado, dentro dele você tem HTML, tem o cabeçalho tem, por exemplo, um meta, um título e um script. Aí vem o corpo, tem lá um H1 com esse texto aqui, aí tem uma div com outro H2 e 2 parágrafos com esse conteúdo aqui. Então, ele monta isso aqui. Um outro exemplo, o documento, o HTML, o head e assim por diante. Tá? Então, ele monta esse DOM para a gente. Com o JavaScript, a gente consegue fazer o quê? Eu consigo criar novos elementos HTML e colocar eles dentro dessa estrutura aqui. Eu consigo alterar ou remover elementos HTML. Eu consigo ler e alterar os atributos desses elementos. Eu consigo ligar manipuladores de eventos a esses elementos. Então, quando o cara clica em alguém, ou clica lá no botão de submit, ou pressiona uma tecla no teclado, eu consigo capturar esses eventos usando o JavaScript e fazer alguma coisa acontecer na minha página. E se você quiser ainda, você consegue alterar e adicionar estilos de CSS para esses elementos que estão carregados aqui. Tá? Bom, vocês vão ver lá no navegador daqui a pouco. Você tem um objeto window, que ele representa uma janela que contém um elemento DOM. A propriedade document aponta para o documento DOM carregado naquela janela. E uma janela para um dado documento pode ser obtida usando a propriedade document.defaultView. Então, vocês vão ver que dentro de um window tem um document tem um defaultView, que é a janela. Vira meio que uma recursão aqui. Num navegador com suporte para abas, por exemplo, o Firefox, na época só tinha ele, eu acho que hoje todos eles têm. Cada aba contém seu próprio objeto window. Tá? Então, se a gente for lá no console de um navegador e digitar o window, a gente vai ver informações desse objeto aqui. Tá? Então, ele cancelou a captura, né? Isso. Eu vou abrir um navegador aqui. Vou carregar o site do IFTM e mostrar ele para vocês. Isso. Então, ó, se você abrir o Inspect e chegar até as ferramentas do desenvolvedor, eu vou lá no console. Deixa eu limpar essa janela aqui. Vou tentar dar um zoom para vocês enxergarem. Se você digitar Window e der Enter, vocês vão ver que ele te devolve informações desse objeto. Então, ó, se você aumentar aqui clicando na seta, vocês vão ver que essa janela aí tem um monte de coisas que a gente pode estar usando. A quantidade de informação que tem dentro da janela. Uma delas, em algum canto aqui, é o document. Ó. Então, um window tem um document aqui dentro. Mas eu não preciso colocar o window.document. Se você vier colocar direto document, é o mesmo cara. Tá? Então, é outra maneira da gente ver aí o nosso documento. Ó. Então, o document aqui, vocês vão ver que ele tem toda a sua página carregada aqui dentro. Certo? O que mais a gente vai ver aqui? Que é a mesma coisa que se eu tivesse colocado window.document. Então, vocês veem que é o mesmo cara. Certo? É nesse, normalmente, que a gente vai manipular. Né? A gente vai direto no document e mexe com ele aqui. Então, a gente viu isso aqui acontecer. Se depois vocês quiserem fazer na máquina de vocês para darem uma olhada. Bom, o escopo global. As variáveis e funções que você cria como globais são criadas dentro do objeto window, no navegador. Isso pode ser um problema, porque se você estiver carregando vários arquivos de código na mesma página,
essas variáveis vão todas para o mesmo lugar, para o mesmo window. E aí você vai ter algumas variáveis e funções globais de todos esses arquivos no mesmo lugar. Isso pode gerar conflitos, tá? Como é que eu consigo obter os elementos do DOM? Então, usando JavaScript, como é que eu vou lá na minha página e consigo pegar um elemento? Aí você pode ir lá no Document e pedir para ele, olha, getElement. No caso, eu quero pelo ID. Então, byId. Você passa para ele o valor do ID como se fosse uma string e ele vai te devolver o elemento que tem aquele ID. Então, você pode guardar isso numa variável, por exemplo. Tá? Então, document.getElementById. Eu consigo pegar elementos pela classe. Então, document.getElementsByClassName, eu passo a classe, ele vai me devolver os elementos que tem essa classe. Aqui, cuidado, porque não é um elemento só. Ele vai devolver mais de um elemento, porque a classe pode estar sendo aplicada em mais de um elemento. Eu também consigo pegar pelo nome da tag. Então, document.getElementsByTagName, ele vai me trazer todos os elementos daquela página que tem aquela tag. Também é mais de um. Tá? E eu consigo pegar os elementos pelo nome também. Então, se o meu componente tiver um nome, tem lá uma propriedade name nele, um atributo name, eu consigo falar document, getElementsByName, passo o nome dele, ele me traz os elementos que tem aquele nome. Tá? Esses elementos que eu busquei na página, eu consigo percorrer eles. Tá? Eles não são um vetor. É estranho, mas internamente eles não são vetores. É mais de um elemento, mas eles não estão dentro de um vetor. Parece um vetor porque a gente consegue acessar eles, inclusive, usando os colchetes. Mas, na verdade, são dois tipos que a gente recebe de retorno aí. Tem o HTML Collection e tem o NodeList. Tá? O HTML Collection você não consegue percorrer, por exemplo, usando o ForEach direto nele. Tá? Não dá para fazer um HTML Collection.forEach. Então, o que a gente costuma fazer? A gente converte o HTML Collection para um array, usando array.from, e aí você vai percorrer ele usando um ForEach. Então, array.from, os elementos que você pegou, ForEach, e aí qual função que você quer que ele rode para cada um dos elementos. Usando o Query Selector, é outra maneira de a gente pegar elementos. Aqui a ideia é você usar aqueles seletores que a gente tem no CSS. Do mesmo jeito que você consegue criar aquelas regras de CSS, você pode passar aqui o seletor para ele, para esse método Query Selector, e ele vai te devolver os elementos que tem aquele seletor. Então, por exemplo, ao invés de chamar getElementById, você pode chamar Query Selector, passa para ele o ID, já usando o formato do CSS, ó, tem lá o cerquilho, o hashtag aqui, esse ID. Mesma coisa, eu quero pegar um elemento com uma classe, eu posso botar ponto classe. Eu quero pegar os elementos pela tag, você pode pôr a tag. Tá? E você pode, inclusive, montar toda aquela estrutura que a gente poderia fazer no CSS. Ó. Um elemento que tem o ID booklist, dentro dele eu quero pegar um LI, mas não é todos os LIs, eu quero o NI, no caso, que é o filho 2. E dentro desse filho 2 eu quero pegar o elemento que tem a classe .name. Ele vai aceitar isso aqui e vai te devolver esse elemento para você. Tá? Só que esse método QuerySelector, ele só retorna o primeiro elemento. Se for mais de um elemento, por exemplo, eu busquei pela classe, ele não vai devolver todos os elementos, você vai devolver só o primeiro. Se você quiser que ele pegue todos eles, aí você usa o método QuerySelectorAll. Tá? Ele vai te retornar todos eles aqui nesse caso. Nesse método QuerySelector ou QuerySelectorAll, aqui no caso, né, para percorrer mais de um, ele vai retornar um NodeList. Só que o NodeList, mesmo esquema, não é um vetor, mas você pode acessar usando colchetes como se fosse um vetor. E na hora de percorrer ele, aí você pode usar o ForEach. Então eu não preciso converter um NodeList para um array para depois chamar o ForEach nele. Eu posso usar direto aqui. Então é diferente do HTML Collection aqui. Tá? Bom, então a gente já viu que eu consigo buscar um elemento da nossa página.
Agora, como é que eu altero esse elemento que eu busquei? Tem várias coisas que a gente pode fazer nelas. Normalmente, a gente quer mudar o que está escrito no elemento ou o conteúdo do elemento em termos de HTML. Então, por exemplo, se fosse lá um parágrafo ou normalmente um parágrafo, um span, alguma coisa do tipo, eu consigo pegar o text content dele e jogar alguma coisa lá dentro. Se eu botar uma string aqui nesse text content de um elemento, eu estou mudando o texto daquele elemento para isso aqui. Eu posso, inclusive, concatenar mais alguma coisa naquele texto. Tá? E outra coisa que a gente pode fazer é mudar o HTML de dentro daquele elemento. Então, por exemplo, imagina que eu selecionei uma div da minha página. A div está dentro aqui do elemento. Eu consigo ir nessa div e adicionar mais HTML dentro dela. Aqui, por exemplo, eu estou botando um H2 com um texto lá dentro. Isso aqui vai estar dentro da div que eu selecionei aqui no elemento. Tá. Aqui eu concatenei, além de ter um H2, eu estou juntando com um parágrafo. Então, agora, dentro desse elemento, vai ter internamente um H2 e um parágrafo. Tá? Então, eu consigo mudar um elemento do DOM que eu já selecionei anteriormente. Aí depende do elemento que você está selecionando. Tá? Por exemplo, aqui, se fosse um input que eu peguei e guardei aqui dentro do elemento, como é que eu mudo o valor que está escrito naquele input de texto? Você pode usar o ponto .value. Então, o ponto .value é o texto que está digitado dentro daquele input. Aqui eu estou jogando uma string lá dentro. Se for um parágrafo, aí a gente usa o text content. Se for um botão, o text content é o que está aparecendo no botão. Que mais? Se fosse um input do tipo botão, aí no caso é o valor que vai estar escrito lá dentro. Tá? Não é escrito naquele botão. Se for uma div, então como a div a gente joga HTML dentro dela, aí você pode usar o inner HTML para colocar alguma coisa dentro dessa div. Então, depende do elemento o que você vai usar para mudar o conteúdo dele. A classe dos elementos eu consigo alterar também. Então, se eu pegar o elemento .className e jogar uma classe lá, eu estou mudando a classe daquele elemento para essa aqui. Agora, normalmente, os elementos podem ter mais de uma classe. É comum acontecer isso. Então, geralmente, a gente não faz dessa forma. O que a gente faz é, pega a lista das classes desse elemento e aí você manipula a lista. Então, eu consigo adicionar uma classe na lista desse elemento. Eu consigo remover uma classe. E tem um método para facilitar a nossa vida, que é o toggle. Então, o toggle, se esse elemento não tem essa classe, ele coloca. Se o elemento já tem a classe, ele remove. Então, a gente pode usar o toggle para ligar e desligar a classe desse elemento aqui. Tá? O estilo. Você também consegue mexer no estilo dos elementos. Então, você pegou um elemento, você pode ir lá no ponto style dele, e aí você pode mudar as propriedades de CSS daquele elemento. Então, por exemplo, aqui eu peguei um LI, imagina que eu selecionei um elemento LI, ponto .style, ponto .color. Então, eu estou mudando a cor do CSS, a propriedade cor, né, daquele LI para vermelho. Aqui eu estou mudando o margem top daquele LI para 60 pixels. Tá? Então, embora eu consiga mexer no CSS, normalmente a gente não faria dessa forma usando código. Fica mais fácil, por exemplo, você criar uma regra no CSS, onde você colocaria a cor vermelha e margem de cima de 60 pixels, e aí você usaria as classes para ligar ou desligar essa classe num LI. Eu acho que fica mais simples da gente entender o programa do que começar a colocar um monte de propriedade CSS dentro do código do JavaScript. Isso não é tão interessante, tá? Mas ele aceita, funciona também. Os atributos eu também consigo mexer. Então, eu quero saber se um elemento que eu selecionei tem um atributo. Você pode usar o método hasAttribute. Você quer pegar o valor do atributo, então você pode chamar o getAttribute. Você quer mudar o valor do atributo, setAttribute, o nome do atributo e o valor que você quer que ele fique. Você quer remover um atributo do elemento, você pode chamar o removeAttribute. Então, eu consigo manipular os atributos de um elemento. Tá? Em termos de formulários, o que a gente pode fazer?
Se você for lá no documento e chamar .forms, isso aqui vai ser todos os formulários da sua página. Provavelmente também eu não sei dizer se é um vetor ou não, teria que dar uma olhada. Mas eu consigo pegar, então, nesse Forms e selecionar qual formulário eu quero. Por exemplo, o primeiro formulário está no índice 0, o segundo no índice 1 e assim por diante. Se você quiser também, se esse formulário tiver um nome, você pode .forms e passa o nome entre colchetes aqui, que ele vai pegar o formulário que tem esse nome. Se tiver nome também, é muito mais fácil você ir direto, document.forms, o nome do formulário. Isso aqui é o formulário que tem esse nome. Tá? E aí, uma vez que você tem um formulário específico, aí você consegue pegar os elementos dele. Então, nesse formulário, o elements vai ser todos os elementos do form. E aí você consegue percorrer usando o índice 0, 1, 2 e assim por diante. Ou você consegue percorrer também, ou acessar, usando o nome do elemento. Então, se o elemento tiver um name, você consegue pegar ele usando isso aqui. Tá? Bom, então a gente já viu que eu consigo pegar um elemento da página e eu consigo alterar esses elementos da página. Agora, como é que eu insiro um novo elemento na página? Estou criando um elemento que não existia anteriormente. A gente pode criar novos elementos para serem inseridos no DOM, usando essa função aqui, esse createElement, e o tipo da tag que você quer criar. Então, document.createElement p, você está criando um parágrafo. Document createElement li, eu estou criando um li. Tá? Esse p e esse li estão vazios, ele só criou o elemento ainda não faz parte da página, ele só existe. Então, eu criei um elemento novo. Beleza. E como é que eu insiro esse elemento na nossa página? Então, eu vou lá no document.body, então no corpo da página, aqui nesse exemplo, eu estou falando, olha, append child, o novo elemento. Então, o elemento que eu criei nesse createElement aqui, esse parágrafo, por exemplo, eu vou lá e peço para ele inserir. Tá? O append, ele insere no final. Tá? Então, eu não preciso fazer obrigatoriamente no corpo do documento. Se eu quiser, eu posso selecionar um elemento específico e aí dentro desse elemento chamar o append child de novo elemento. Por exemplo, se for uma div, uma seção, alguma coisa do tipo, uma lista, tá? Eu posso inserir um novo elemento lá dentro. Sempre no final, usando o append child. Se você quiser inserir antes de alguma coisa, aí você pode usar o método insertBefore. Só que o insertBefore, você vai ter que passar para ele qual é o elemento que você quer inserir e qual é o elemento de referência, ou seja, antes de quem você quer inserir. Então, você vai lá no elemento pai, pede para inserir antes esse cara aqui, antes desse aqui. Então, você tem que ter dois caras selecionados no seu código. Tem que pegar o pai e tem que pegar o elemento de referência para poder inserir o novo elemento lá dentro. Tá? Remover elementos. Então, eu também consigo tirar alguém da minha página. Você pode ir lá no document.body, remove child, passa o elemento. Ele está tirando esse elemento do corpo da página. Ou então você pode pegar especificamente o pai de um elemento e pedir para tirar um filho, esse filho aqui. Tá? Vamos dar uma olhada no exemplo 8. A gente tem aqui um código HTML e um código JavaScript sendo carregado. Tá? Nesse exemplo, o JavaScript está sendo carregado aqui no final. Lembra por que a gente carrega no final? Se você carregasse esse código, por exemplo, dentro do cabeçalho, nesse ponto aqui, o navegador ele ia chegar, ia começar a ler isso aqui, ia encontrar o seu código JavaScript, teria vindo para cá e lido esse JavaScript. O problema é que quando ele está lendo esse JavaScript, nesse ponto aqui, ele nem terminou de ler o restante do HTML. E aí ele nem sabe que existe corpo, form, lista, esse tipo de coisa. Então o seu código provavelmente vai falhar quando você executar, porque esses elementos que você estaria buscando aqui não existem quando ele carrega o seu código nesse ponto. Então geralmente o que a gente pode fazer? O que a gente normalmente faz? Deixa para carregar o código JavaScript como sendo a última coisa da nossa página.
Porque aí você garante que ele já passou por tudo isso aqui anteriormente. Quando ele chegar no seu código, os elementos já vão ter sido carregados e aí você consegue selecionar e fazer coisas com eles. Essa é uma maneira de fazer. Daqui a pouco a gente vai ver uma outra maneira de fazer a mesma coisa. Tá? Que mais? Damos só uma olhada aqui no exemplo. Então, tem um formulário. Nesse formulário vai ter um campo de entrada de busca. Então, tem um input para a gente buscar o nome de um livro. Tem um campo de entrada para a gente botar o nome de um livro para inserir clicando nesse botão aqui. E logo abaixo tem uma lista, tá? Com livros. Só que os livros foram colocados dentro de elementos dessa lista. Então, você tem vários LIs aqui. Cada LI desse é um livro. E dentro do LI foi colocado aqui, no caso, um span para colocar o nome do livro e um botão do lado do livro para fazer remoção desse livro, para deletar ele aqui no caso. Tá? Foram colocados aqui, no caso, IDs nos elementos. Os botões de remoção têm uma classe, que é a classe delete. A gente vai usar essas informações na hora de fazer rodar o nosso programa. Tá? Então, essa é a página que está lá. Ó. Um campo de entrada para buscar livros, um campo de entrada para inserir livros e os livros. Na busca, se eu digito uma letra, ele mostra os livros que tem essa letra. Por exemplo, P. O único livro que tem P aqui no caso é esse aqui. Aqui embaixo eu posso botar outro livro. E se eu clicar em inserir, esse livro passa a fazer parte da minha lista de livros aqui. Tá? E eu consigo remover livros. Se você clicar em delete, em deletar aqui no caso, ele vai tirando os livros para a gente. Tá? Vamos ver como é que esse código funciona. No JavaScript, vamos dar uma olhada. Ó. O que ele faz aqui? Primeiro ele seleciona alguns elementos que ele vai precisar para manipular no código. Então o primeiro deles é o formulário. Então essa variável form, como é que ele pegou? Ele foi lá no document, forms, e pegou livros. Nesse caso é porque o formulário aqui tem nome. Então eu estou pegando aqui esse formulário livros nessa linha aqui. Tá? O que mais ele vai pegar? Eu quero pegar a lista de livros. Então ele pegou um elemento usando um query selector, o livros aqui com ID livros. Então se você for no HTML, o único cara que tem o ID livros é a minha lista. Então ele está pegando esse UL e guardando aqui na lista. O botão inserir também usou um query selector, pegou um elemento com ID inserir. Se você olhar no HTML, o cara que tem o ID de inserir é o botão B inserir aqui. Ó. Tá? Então eu peguei o formulário, a lista de livros, o botão inserir e agora eu vou pegar os botões deletar. Eu vou pegar os botões deletar e no caso aqui ele guardou na variável botões deletar antigos. Por quê? Quando você carrega o HTML, esses dois livros já existem no HTML. Então, quando esse código roda, é esses dois esses dois livros que eu estou capturando aqui com essa linha de código. Tá? Mais para frente, a partir do momento que o cara insere novos livros, esses livros não existiam quando esse código rodou. Então, isso que ele vai fazer aqui não serve para os livros novos. Só vai estar funcionando para os livros que ele encontrou quando ele fez um query selector all com a classe delete. Tá? Aqui, então, ele pegou os dois botões de deletar e ele percorreu usando um for each. Beleza. Nesse for each, eu quero que ele rode essa função para cada um dos elementos que está aqui. Então, para cada um dos botões deletar, ele vai chamar essa função e vai passar o botão para essa variável elen. Beleza. Então, para cada um dos botões, o que ele faz no botão? Ele está adicionando um event listener. A gente vai ver daqui a pouco a parte de eventos com calma, mas aqui eu estou registrando um ouvinte de eventos aqui. Para qual evento? Para o evento clique. Quando o usuário clicar no botão, eu quero que ele rode essa função aqui. Tá? Então,
quando clicar nesse botão, roda essa função. Ele vai fazer isso para todos os botões. Então, todos os botões no final desse for each vão ter registrado um event listener para clique, rodando essa função. A função recebe um parâmetro. Esse parâmetro é o evento. Tá? Então, o clique ele é um objeto, ele tem informações, e essas informações eu estou recebendo aqui nesse EVT. Dentro da função, o que eu vou fazer? Bom, o que o botão deletar tem que fazer? Ele tem que tirar o livro da lista. Beleza. Então, o elen aqui dentro é o botão. Nesse botão, se você perguntar quem é o seu pai, então aqui no caso, quem que é o parent element desse cara aqui? Tá? Quem é o pai do botão? No HTML, o botão é aqui, o pai dele é o li. Então, eu estou selecionando o elemento li e guardando nessa variável aqui. Então, eu sei quem é o li, que é o pai desse botão. Só que eu não posso ainda... eu preciso descobrir quem que é o pai do li. Então, novamente, eu vou no li agora e pergunto quem que é o elemento pai desse elemento aqui. No caso, o pai do li é o L. Então, eu estou selecionando o meu L aqui. Uma vez que eu tenho o pai dele, eu consigo ir nele e pedir, olha, remove o filho. Que filho? O li. Ele está tirando o li daquele botão. Então, é como se eu tivesse vindo e removido esse elemento li se o cara clicar nesse botão deletar aqui. Ele faz isso para todos os botões deletar. Certo? Bom, e a inserção? Vamos dar uma olhada aqui. Com o botão inserir, que eu já selecionei lá em cima, eu vou adicionar um event listener aqui. Novamente, o clique. Quando o cara clicar nesse botão inserir, eu quero que ele rode essa função. Nessa função, o que eu vou fazer? Bom, se o cara clicou em inserir, eu tenho que pegar o nome do livro que ele preencheu nesse input, gerar um li para ele com o texto que o cara colocou lá dentro. Então, é isso que ele vai fazer no código aqui. Ó. Primeiro, ele vai pegar o valor que está daquele input. Então, ele foi lá no form, que eu já selecionei anteriormente, né? Fez um carry selector no form e pegou o elemento com ID, nome para inserir. Bom, nome para inserir, está aqui o ID, ó. É o ID do input. Então, eu estou pegando com isso aqui o input. No input, eu quero o valor dele. Então, o texto que o cara digitou, eu estou pegando ele e guardando aqui em valor. Aí eu tenho que criar um li. Eu vou ter que inserir um li para o texto que o cara digitou. Então eu vou lá, document, create element li. Criei o li. Esse li está vazio por enquanto. O nome do livro ele é colocado dentro de um span. Então eu vou criar o span também. Document, create element, span. Está aqui o span, devia ter mudado o nome aqui, mas tudo bem. Do nome do livro. Esse span por enquanto está vazio. Então, como é que eu vou colocar as informações lá dentro? Olha, eu vou no nome do livro, text content, e jogo esse valor do input dentro do span, como texto. O que mais eu tenho que fazer? Se você olhar o span, ele tem uma classe nome. Então, eu vou lá no span, na lista de classes dele, e adiciono a classe nome para esse elemento. E aí o span está pronto. Agora eu tenho que fazer o botão de deletar, esse botão aqui. Então eu vou lá novamente, vou pedir para ele criar um elemento do tipo button, e aí eu vou configurar ele. O type dele é button, então type button. O texto que eu quero que apareça, então text content é deletar. O botão de remoção tem que ter essa classe de delete. Então eu vou lá na lista de classes dele e adiciono o delete. E aí eu tenho que botar um evento para esse botão. Quando o cara clicar, é o livro que está nesse botão tem que ser removido. Então eu vou fazer o quê? Adicionar um event listener para quando o cara clicar, rodar essa função para mim. Tá? Por que eu estou repetindo isso aqui? Por que aqui já não valeu? Novamente, quando ele rodou isso aqui, só tinha esses dois botões. Tá? O novo botão que eu vou inserir lá não passou por isso aqui. Então, ele não tem um evento pré-registrado para ele.
Então, quando eu crio o botão, eu tenho que colocar esse evento nele. Por isso que está repetindo o código aqui. Tá? Talvez pudesse ter criado uma função externa que já fizesse isso e usado ela tanto aqui quanto aqui. Mas aqui no caso está repetindo mesmo. A implementação aqui é diferente. Nesse caso aqui em cima, eu tinha o botão. Então eu fui no botão e peguei o pai dele. Aqui, o cara implementou de maneira diferente. Tá. Ele pegou o evento, então ele usou o EVT. O evento, ele tem um target. O target, no caso, é o elemento da página que gerou o evento. Então, o evt.target é o botão. Então, no botão, eu estou pegando o pai do botão. Novamente, o pai do botão é o LI. No LI, eu preciso do pai dele. Então, eu vou no LI, parent element, pego o pai dele, que é a lista. Agora eu tenho a lista, eu tenho o L. Com esse L, agora eu consigo falar para o L, olha, remove o seu filho LI. Tá. Que é esse cara que a gente acabou de criar lá em cima. Agora sim está registrado o evento. Quando o cara clicar no botão delete do novo elemento, ele vai tirar o LI daquele botão. Só que o LI, por enquanto, ele está vazio. Eu criei o LI, eu criei o spam, eu criei o botão delete. Mas eu ainda não coloquei o spam e o botão dentro do LI. Então eu vou lá no LI, append child, nome do livro. Então eu coloco o spam dentro do LI e aí dou um append child e coloco o botão delete dentro do LI. Agora o LI está pronto. Ele está completo, mas ele ainda não está na página. Como é que eu coloco ele na página? Eu vou lá na lista, que a gente selecionou lá no início, e coloco um novo filho na lista. No caso, o filho é o LI. E aí vai ser feita a inserção de um novo elemento, de um novo livro na nossa página. Certo? E a busca, né? Como é que está sendo feita a busca? Primeiro eu vou pegar o campo da busca. Então, estou pegando um elemento com o ID nome buscar. Bom, nome buscar, quem tem esse ID, ó, o ID está aqui. É esse input. Então eu estou pegando esse input e guardando aqui em busca. Aí novamente, na busca, eu vou adicionar um event listener. Para qual evento eu quero que eu quero registrar isso aqui? Keyap. Tá? Keyap ele vai acontecer quando? Quando você aperta uma tecla do seu teclado. Quando você solta essa tecla, ele gera um keyap. Então, quando o usuário soltar uma tecla dentro do input, vai gerar esse evento. E eu vou capturar ele aqui. Tá? Eu quero que ele rode essa função. Beleza. Como é que eu vou fazer isso? Essa variável e, não sei porque usou e aqui, evt aqui, mas tudo bem, ela vai receber o evento. Então, isso aqui é o evento do keyap que eu recebi. Eu tenho que pegar o que o cara digitou no input. Então eu vou no evento e pego o target. E.target é o input. É ele que gerou o evento. Então eu estou pegando o input. No input eu estou pegando o valor que o cara digitou até agora. E esse valor eu estou transformando em minúsculo. Para facilitar a minha busca dele dentro dos livros que já existem. E aí eu peguei tudo isso e guardei no termo. Então esse termo é o que o cara digitou até agora naquele input de busca, minúsculo. Vou pegar os livros. Bom, ele foi lá na lista. Tá? Então ele pegou a lista de livros que a gente tinha separado lá em cima e buscou os elementos dentro dessa lista que tem o LI. Então, na verdade, aqui não são... são os livros, né? São os elementos que tem LI. Então, eu estou pegando os LIs e guardando aqui em livros. Tá? Só que lembra, o get elements by tag name não dá para percorrer direto com o for each. Então está usando aqui array.from livros. Agora isso aqui é um vetor. Chamo o for each. Então para cada livro roda essa função para mim. Então para cada um dos livros aqui ele vai jogar nessa variável livre e chamar essa função. O que eu vou fazer dentro dessa função? Bom, eu tenho o livro aqui, eu tenho o LI aqui. Eu preciso pegar o nome do livro que está dentro do LI. Então eu tenho isso aqui tudo, mas eu não quero isso tudo. Eu tenho que buscar, na verdade, essa informação aqui. Então o que vai ser feito? Dentro do LI, eu vou pegar o primeiro filho, o primeiro elemento filho. O primeiro elemento filho do LI é o spam.
Eu estou selecionando o span e nesse span eu estou pegando o texto dele. Então, eu estou pegando justamente esse nome do livro aqui nesse momento e guardando aqui em título. Agora eu vou buscar. Eu já sei o que o cara digitou e eu tenho o título desse primeiro livro. Eu tenho que ver se esse termo faz parte desse título. Como é que ele fez isso aqui? Ele foi no título, primeiro ele transformou em minúsculo, para facilitar a busca aqui no caso, como o termo já está minúsculo, eu vou usar o título em minúsculo também. E aí eu vou usar o método indexOf. Tá? Esse indexOf, eu passo para ele uma string. Se essa string existir nessa aqui, ele vai retornar o índice em que essa string aparece. Se essa string não existir nessa aqui, ele retorna -1. Tá? Então, ele está fazendo o seguinte, olha, se o termo que o cara digitou no livro retornar para mim, no caso, -1, é porque esse termo não está no livro. Tá? Ou não, diferente de -1, desculpa. Ou seja, se encontrou esse termo aqui dentro, ou seja, veio um valor diferente de -1, eu ponho o quê? Eu vou lá no livro, ponho como estilo, ou seja, eu mexer no CSV dele, propriedade display, eu vou colocar como list item. Então, list item já é o padrão quando você cria um elemento de lista. Então, esse elemento de lista vai estar aparecendo na sua página. Agora, se não for diferente de -1, ou seja, se retornou -1, é porque o termo não existe na string. Então, ele cai no else. Eu vou no display, ou seja, mexo na propriedade CSS display do livro, do LI, e faço o quê? Coloco none. Quando você põe display none em qualquer elemento da página, ele some da página. Então, cada vez que o cara solta uma tecla dentro do input, ele roda isso aqui e vê se o termo está dentro dos nomes dos livros. Nos livros em que ele aparece, por enquanto, mantém aparecendo usando o list item. Nos livros em que não tem aquele termo que o cara digitou até agora, ele some da página. Tá? Então, é dessa forma que ele faz o elemento sumir ou aparecer na página. Se eu quiser clonar um elemento, dá para a gente clonar um elemento. Vou fazer uma cópia de um elemento que já existe. O método que a gente vai chamar para isso é o cloneNode. Então, você selecionou um elemento, cloneNode, ele vai estar clonando esse elemento. Tá? Você pode fazer esse clone de duas formas. Você pode passar para ele falso ou verdadeiro. Qual a diferença? Se você passar falso, ele vai ignorar o conteúdo interno do nó. Então, imagina que isso aqui, por exemplo, é que nem o LI do livro que a gente acabou de ver. Se eu chamar um cloneNode e passar falso, ele vai clonar o LI, mas sem o span e o botão. Então é como se eu estivesse clonando o LI. Para que você faria isso não faz muito sentido, mas ele faz um clone sem o conteúdo interno do nó. Agora, se você quisesse fazer um clone do livro inteiro, incluindo o span e o delete que está lá dentro, você podia passar cloneNode true, ele vai fazer uma cópia daquele elemento, daquele LI, nesse novo elemento. E aí você teria uma cópia dele aqui dentro. Tá? Então eu consigo fazer cópia sem o conteúdo interno e com o conteúdo interno. Os elementos da página são nós no DOM. Então você tem nós de texto, você tem nós de comentário, você tem nós de atributos dentro da nossa página. Como eles são nós, dentro daquele gráfico, daquele desenho que a gente viu daquela árvore, os elementos têm pai. Como é que eu pego o pai dele? A gente até viu lá. Eu posso fazer o parent node ou parent element. Tá? Eu consigo pegar o pai do elemento. Se eu quiser pegar os filhos de um elemento, você tem duas maneiras de fazer isso. Você pode pegar o child nodes ou children. Qual a diferença? Se você pegar o child nodes, você vai pegar os filhos do elemento, mas vai incluir também as quebras de linha. Tá? Quando você dá um enter no HTML, aquele enter força uma quebra de linha, mas ele também é um elemento dentro da estrutura da árvore. Tá? Então, você vai ter um elemento filho de texto só para representar a quebra de linha de um elemento. Agora, se você não quer que ele inclua as quebras de linha como filhos, aí você pode botar o children, e ele vai te retornar os elementos filho,
mas desconsiderando as quebras de linha do seu texto. Tá? A gente vai ver isso aqui rodando daqui a pouco, mas qual que é a ideia aqui? Eu tenho uma função, eu chamei aqui de walkTree, eu passo para ele um nó da minha árvore, daquele desenho, ou seja, eu passo para ele um elemento, e ele vai percorrer esse elemento e mostrar todos os filhos dele. Tá? Como a função é recursiva, dentro dela eu vou chamar ela mesma, em algum momento, tem que ter uma condição de parada. A condição de parada aqui é, se o nó que eu recebi for nulo, sai fora. Tá? Então, se chegar nulo, termina. Se não for, eu vou mostrar alguma coisa lá no console do navegador. No caso, eu vou mostrar o node, vou botar uma seta, o tipo dele, uma seta, e o nome dele, só para a gente poder ver essa informação quando ele estiver percorrendo aquela estrutura toda. Uma vez que eu mostrei esse elemento, eu preciso percorrer os filhos dele. Aqui foi feito usando um laço. Eu faço um laço, começando no primeiro elemento, no i igual a 0, percorrendo todos os nós filho. Então, presta atenção aqui, eu estou usando o child nodes, então eu vou incluir as quebras de linha também. Tá? O que eu vou fazer aqui? Então, do primeiro filho até o último, eu vou chamar a função recursivamente. Olha, chama novamente o walkTree, só que agora passa o filho. Vai no child nodes e passa o i. Então, para todos os filhos, eu vou chamar de novo. Então, recursivo, ele pega o primeiro elemento, o primeiro filho ele carrega de novo, e aí percorre o filho, e se o filho tiver filho, vai e desce na árvore isso aqui. Tá? No final, vai mostrar a árvore inteira. Logo em seguida, eu chamo o walkTree e passo para ele o document. Tá? Então, vamos ver isso acontecer aqui. É uma página simples, tem lá um título, está usando um H para isso, 2 parágrafos, um input e um botão de submit. Isso aqui deve estar dentro de um form. Tá? Eu vou olhar o código daqui a pouco e eu já falo para vocês. É um H1, 2 parágrafos, um formulário, um input para o texto e um input de submit. Tá? No final eu carreguei um código. E o que eu vou fazer nessa página? Eu vou percorrer ela. Então eu vou chamar aqui o inspect, as ferramentas de desenvolvedor dela. Vou lá no console. Isso. Eu vou limpar ele aqui só para vocês verem. Então eu vou fazer o quê? Eu vou carregar aquele código e jogar ele aqui dentro, para vocês verem ele funcionando. Então eu vou jogar a função. Carreguei ela aqui. E aí eu vou chamar walkTree e vou passar para ela o documento. O meu teclado atrapalhando aqui. O que vai acontecer? Quando eu passo o document, eu passei a estrutura toda para ele. Então, document, começou. Aí vem o HTML. Aí vem, dentro do HTML, você tem um HTML, um head, e aí tem um texto. Que texto é esse aqui? Provavelmente é uma quebra de linha depois do head. Da linha que colocou a abertura do head. Aí vem a quebra de linha, o meta, quebra de linha, outro meta, quebra de linha, um link, quebra de linha. Então você consegue ver as quebras de linha que você tem, o texto que está dentro do título, por exemplo, e as quebras de linha que você colocou. O corpo, quebra de linha, o H1, o texto do H1 e a quebra de linha, o parágrafo, o texto dele, a quebra de linha e assim por diante. Mas eu consigo ver que eu consigo percorrer toda a página usando esse código aqui, certo? Que mais? Bom, isso usando o Child Nodes. Agora eu vou mudar o Child Nodes e vou colocar o Children. Então eu vou carregar uma outra função nesse programa nosso aqui. Deixa ele abrir aqui de novo. Eu vou limpar. Essa walkTree 2, tá? Essa walkTree 2 é a mesma função anterior, só que aqui ao invés de child nodes eu botei children. Então eu vou ignorar as quebras de linha.
E agora eu vou chamar o walktree2, passando o document para ele. Aí vocês vão ver o seguinte, ó. Mudou agora, ó. Não tem mais aquele monte de texto aparecendo. Você tem um documento, o head, o HTML começa, aí vem o head, o meta, são 2 metas, ó. Um link, é um título, aí começa o corpo, aí vem o H1, 2 parágrafos, um formulário, 2 inputs, um para o texto e um para o botão, e o script foi carregado lá no final. Então tem diferença entre o child nodes e o children, certo? Um vai mostrar inclusive quebras de linha e o outro não. Como eu tenho acesso a esses filhos, né, eu consigo então perguntar, por exemplo, se esse elemento tem filhos, tem nós filho, has child nodes, se tiver, verdadeiro, se não, falso. E eu consigo pegar, por exemplo, um elemento e ver quem são os irmãos dele, o próximo irmão, o próximo elemento dentro dele ali no caso. Dentro dele não, dentro do pai dele. Então, next sibling seria o que vem depois dele. Inclusive a quebra de linha aqui, com next sibling. Se você não quiser quebra de linha, você pode chamar o next element sibling, e aí ele ignora as quebras de linha. Você consegue pegar o elemento anterior a ele, com um preview sibling, tá? Ou previews element sibling. Esse aqui ele inclui as quebras de linha, aqui ele não inclui as quebras de linha. Vamos começar a ver agora como é que a gente vai fazer com essa parte de eventos. Então, no caso da web, os elementos são disparados dentro da janela do navegador e tendem a ser ligados a um item específico dela, podendo ser um único elemento, um conjunto de elementos, o documento HTML carregado na aba atual ou a janela toda do navegador. Você tem evento para tudo isso. Tem muitos tipos diferentes de eventos. Quando o cara clica num elemento ou passa o mouse sobre um elemento, quando o usuário pressiona uma tecla, quando ele redimensiona ou ele fecha a janela do navegador, quando a página termina de carregar, gera evento. Quando você vai submeter um formulário, vai ter um evento. Quando você roda um vídeo, pausa um vídeo, termina um vídeo, tem eventos. Quando gera erro, tem um evento também, tá? Tem muito evento que a gente pode dar uma olhada. Depois, se vocês quiserem, vocês podem abrir a página da Mozilla, por exemplo, vocês vão ver lá a lista gigantesca de eventos que a gente consegue estar capturando no nosso código. Então, nós podemos registrar manipuladores de eventos para cada um desses eventos que está nessa lista aí. Como exemplo, vamos dar uma olhada no exemplo JavaScript 1. Exemplo 1, bem simples, ó. Tem um H1, tem um botão, eu chamei de mudar a cor, e tem um código JavaScript sendo carregado. O que vai acontecer no código JavaScript? No JavaScript, esse é o HTML, então tem um H1, tem um botão e um script. Então eu vou primeiro pegar o botão, então eu vou lá no documento, busca para mim o botão, guardei ele aqui. Eu criei uma função aqui, essa função é para gerar um número aleatório para mim. Ao invés de usar direto o math.random, por que eu não estou usando ele direto? Porque ele gera um número entre 0 e 1. Tá? Então vai ser 0 ponto alguma coisa. E na hora de gerar cores, eu preciso de números entre 0 e 255. Então eu criei essa função, eu mando para ele um número, que é de 0 até quanto eu preciso. Ele vai pegar aqui o menor inteiro, o maior inteiro menor do que essa multiplicação. Então, ele vai pegar o número de aleatório e multiplicar pelo número mais 1. Ele vai gerar um número para mim entre 0 e esse número que eu passei aqui. Tá? Então, esse cara me devolve um número aleatório entre 0 e esse cara que eu passei de parâmetro. Tem uma outra função que vai gerar para mim uma string. Essa string eu vou usar para mudar o CSS de um elemento. Então, eu botei aqui na string RGB, e aí vem parênteses, um número aleatório. Então, eu estou usando aquela função random, passando para ele 255, ele vai me devolver o número entre 0 e 255, vírgula, outro número aleatório, vírgula, outro número aleatório, e aí eu fecho o parênteses. Então, eu estou gerando uma cor RGB, vermelho, verde e azul, usando 3 números aleatórios. Isso dentro de uma string. Essa string, o que eu estou fazendo com ela? Eu estou passando ela para a cor de fundo do CSS do corpo da página.
Tá? Então, essa função muda a cor de fundo da página para uma cor aleatória. E quando é que eu chamo ela? Aí eu vou lá no botão, registro um Event Listener de Mouse Over. Mouse Over, vamos começar com um clique. Sempre que o cara clicar na página, eu quero que mude a cor de fundo. Na página não, no botão, desculpa. Sempre que o cara clicar no botão, muda a cor de fundo para mim da página. Então eu vou salvar isso aqui. O preview vai estar carregado aqui, eu vou abrir outra janela. Então, você tem a página carregada, o fundo padrão é branco. Aí eu vou lá no botão e eu clico nele. Cliquei na página e gerou essa cor aleatória. Cada vez que eu clico nela, esse botão, ó, a cor fica diferente. Certo? Então, ó, toda vez que eu clico, ele chama a função, gera 3 números aleatórios, põe num RGB, põe isso no fundo da página. Então, só para a gente ver que consegue registrar eventos na página. E aí, mudando o exemplo, eu vou só mudar o código aqui rapidinho. Ao invés de clique, eu vou colocar mouse over. O mouse over é quando o mouse passa por cima. Agora, ó, eu não preciso clicar no botão. Sempre que o mouse passa por cima do botão, dispara. E aí eu consigo ver a cor diferente. Certo? Então é outra maneira de a gente fazer rodar isso aqui. Esse é o primeiro exemplo que a gente tinha que ver aqui. Nesses eventos, ó, eu podia fazer de maneira diferente. São 2 maneiras que eu não gosto, mas tem muita gente que ainda usa. Eu posso usar manipuladores de eventos em linha ou inline, ou atributos HTML e manipuladores de evento. Isso aqui é no início do JavaScript na web, a gente usava direto isso aqui. Você vai direto no HTML, então aqui eu estou indo no button, e vou colocar aqui um atributo manipulador de evento, onClick. E aqui no onClick eu ponho o código que eu quero, o JavaScript, eu quero que ele rode para esse evento aqui. Então aqui direto, ó, quando o cara clicar nesse botão, vai disparar essa função. Essa função tem que estar carregada em algum lugar na sua página. Tá? De preferência num arquivo externo. Normalmente não é isso que acontece. Tá? Pode estar na própria página. Ou pior ainda, tem gente que vai direto no onClick, ao invés de chamar uma função com o código, ele põe o código direto aqui dentro do que ele quer que execute. Tá? Horrível isso aqui. Imagina dar manutenção numa página onde o código JavaScript está no meio do código HTML. Não façam isso. Mas ele aceita esse tipo de coisa. Tá? E aí melhorou de que forma? Veio uma especificação. Essa Document Object Model Level 2 Events colocou o add Event Listener para adicionar um evento e o Remove Event Listener para tirar um evento. Certo? Bom, a especificação, o que ela fez então? Com ela você consegue pegar um elemento e adicionar um Event Listener nesse elemento. Qual que é a vantagem de fazer dessa forma, ao invés de usar o atributo para colocar alguma coisa? Antes disso, né? Aqui nesse exemplo, eu criei uma função chamada mudar fundo e passei essa função, o nome dela no caso, para o Event Listener. É uma maneira de fazer. Só que geralmente, na maioria dos casos, você vai ter um código que você só quer colocar especificamente para um botão, por exemplo. Você não vai usar essa função em nenhum outro lugar na sua página. Se você não vai usar ela em nenhum outro lugar, você podia fazer uma função sem nome, que é a ideia de usar uma função anônima, tá? Que é o normal aqui no caso. Você vai no botão, adiciona um Event Listener, quando o cara clicar, roda essa função. Essa função é uma função anônima, vocês vão olhar aqui, ela não tem nem nome. Tá? Porque eu não vou usar essa função em nenhum outro lugar. Então eu não preciso dar nome para ela, que nem foi feito nesse exemplo aqui, para passar o nome dela. Mas dos 2 jeitos funcionam. Certo? E eu também consigo remover manipulador de evento. Imagina que alguma coisa aconteceu na página e eu não preciso mais daquele manipulador de evento. Então, eu posso remover esse manipulador de evento. Então, vou lá no botão, chamo lá o Remove Event Listener, do clique, mudar fundo. Aqui no caso só vai funcionar para remover
se a função tiver nome. Eu não consigo remover uma função anônima. Tá? Então, eu teria que ter dado um nome para a função e registrado ela usando o nome, para poder depois remover. Então, nesse caso aqui, eu não consigo tirar esse Event Listener desse botão, porque a função aqui não tem nome. Tá? Eu também consigo usar propriedades manipuladoras de eventos no meu código JavaScript. Então, eu consigo ir lá no JavaScript, meu elemento.onClick e jogar uma função lá dentro. Ele aceita isso. O problema de usar o onClick direto dessa forma é que eu não consigo colocar um outro manipulador de evento para o mesmo evento. Então, imagine que quando o cara clicasse nesse elemento, eu queria que ele rodasse a função A e a função B. Eu não consigo fazer isso usando esse esquema, porque quando eu jogar a função B no onClick, eu estou substituindo a função A como event listener, event handler no caso do onClick. Mas se eu fizer usando a parte nova do JavaScript, usando o add event listener, aí funciona. Eu consigo pegar o mesmo elemento e tá lá para o clique, jogar a função A e a função B. Quando ele clicar no elemento, tanto a função A quanto a função B vão executar aqui. Tá? Os objetos de evento. Eu falei para vocês que quando acontece um evento, o evento recebe, no caso aí, um objeto com as informações do evento. Então, você pode encontrar um parâmetro nas funções manipuladoras de eventos. Normalmente a gente põe o nome de event, evento, EVT ou então apenas E. O nome não é obrigatório, desde que tenha uma variável, é ela que vai ser usada. Esse é o objeto do evento e ele é passado automaticamente por os manipuladores de eventos para prover novas características e informação que você pode precisar dentro do manipulador. A propriedade target do evento sempre é uma referência ao objeto em que o evento ocorreu. Então, aqui no exemplo, o que está acontecendo no evento? Eu usei esse evento E aqui, porque eu precisava de informação dentro da função mudar fundo. Então, eu precisava buscar o target para mudar a cor de fundo do estilo do CSS dele. Tá? E eu consigo dar um log nesse E e ver esse objeto e ver as informações que tem aqui dentro. Vocês vão ver que tem muita coisa aqui. Tá? Vamos lá no exemplo 2. O exemplo 2 é uma página HTML simples. Ela tem aqui no caso um H1, 4 botões e carregou o nosso código. O que o código faz? Primeiro eu pego os botões. Então eu vou lá e busco todos os botões. Mesmas funções, a função para gerar um número aleatório, uma função para gerar uma cor aleatória e colocar ela de fundo em quem? Em qualquer elemento que eu passar para essa função, porque eu estou pegando e.target e mudando a cor de fundo do estilo CSS. Então, não importa quem eu mandar para cá, vai mudar a cor de fundo. E aí o que eu fiz no final aqui? Eu percorri os botões e para cada botão eu adicionei um event listener de clique. Então, quando o cara clicar num dos botões da página, ele vai chamar a função mudar fundo. Tá? Quando disparar a função mudar fundo, é automático. O próprio JavaScript vai criar um objeto com um evento de clique e vai passar para essa função que eu passei aqui. Então, ele vai chegar no E e eu vou estar mudando a cor de fundo do botão. Tá? Vou mostrar lá rodando para vocês verem. 4 botões. E aí, quando eu clico num botão, o botão muda de cor. Com cores aleatórias. Tá? Cada um disparando o seu evento, o evento é passado para aquela função, a função vai lá e muda a cor para um valor aleatório. Tudo bem? No caso aqui, se a gente for lá no código-fonte, não, e inspecionar o código aqui, vocês vão ver que no meu programa eu pedi para fazer um console.log e eu estou mostrando o mouse event que está acontecendo. Então, o mouse event é o evento que está chegando naquela função e ela tem um monte de informação. Esse evento tem um monte de informação. Por exemplo, na tela, em que lugar que eu cliquei, tá? A tecla Ctrl ou Shift ou Alt estavam pressionados, qual botão do mouse dá para saber qual que o cara usou, dá para descobrir isso. Posição, já falei, né? Tem informação, tem a janela, tem um monte de coisas aqui, foi um clique.
target, ó, é o botão, você consegue ver o botão aqui. Então tem um monte de informação aqui, quando que aconteceu o evento, certo? Que você pode usar, de repente, para fazer alguma coisa acontecer na sua página dentro do seu código. Vou dar uma olhada já no exemplo 3, que vai ser a sequência aqui. Então, esse HTML tem um monte de divs aqui, todas elas vazias, e carrega um código no final. Tá? Lá no início eu também carreguei um estilo. Esse estilo é só para fazer o seguinte. Todas as divs começam com fundo vermelho. Eu botei uma altura de 100 pixels, uma largura de 25% e flutuei para a esquerda. Só para fazer o seguinte, para as divs não ficarem uma em cima da outra, ficarem uma à esquerda da outra. E quando acabar a linha, vai passar para a linha de baixo e assim por diante. Então vocês vão ver vários quadrados na página. Então se você olhar a página agora, ó, os quadrados em que eu não passei o mouse, eles continuam vermelhos. Mas sempre que eu passo o mouse, elas vão mudar de cor. Toda div em que o mouse passa, ela está mudando de cor. Tá? Vamos ver o código lá no brackets, só para vocês entenderem como é que isso foi feito. Se você olhar o código JavaScript, as mesmas funções para gerar cores aleatórias. Eu criei uma função aqui, eu chamei de mudar fundo. Por que eu não fiz isso junto? Eu não sei. Mas aí eu busquei todas as divs, ó, guardei as divs, percorri as divs, e para cada uma das divs eu adicionei um event listener para o mouse over, mudando a cor. Tá, então o código aqui não tem segredo nenhum. Vamos ver a parte de prevenção de eventos padrão. Então, prevenir eventos padrão. Em algumas situações, a gente quer prevenir que um evento execute o seu papel normal. Por exemplo, eu quero evitar que um formulário web seja submetido antes que possamos fazer a sua avaliação. Então, eu quero, por exemplo, validar o formulário. Antes de enviar ela para o back-end, eu quero validar, ver se o cara preencheu tudo, coisa do tipo. Tá? Ou então, eu quero evitar que um link leve para uma nova página. Quando o cara clicar no link, eu não quero que abra o link. Eu quero perguntar se ele tem certeza, alguma coisa bem boa do tipo. Tá? Mas para fazer isso, você pode pegar o evento e chamar o prevent default nele. Tá? Se você chamar o prevent default, ele evita que o comportamento padrão do evento continue. Lá no exemplo 4, vamos dar uma olhada no exemplo 4. Exemplo 4 tem um formulário. Esse formulário tem um campo, uma div, na verdade, para o cara entrar com o primeiro nome dele, uma div para ele entrar com o segundo nome, o sobrenome dele, e um botão para fazer um submit. Tá? Lá embaixo tem uma div, eu botei um ID de mensagem, a div está vazia. E aí eu carreguei o código JavaScript. O código, eu vou pegar o formulário, então ó, eu busquei o formulário, eu busquei o elemento que tem o ID nome. O ID nome é o input do texto do nome do cara. Então eu estou com o input aqui dentro do nome, eu busquei o input do sobrenome e eu busquei o botão de submit. Então o ID submit, se você olhar, é o input que faz a submissão do formulário. Tá? Então eu selecionei todos os elementos, inclusive eu selecionei a div que vai mostrar uma mensagem para o usuário no final. Certo? Bom, o que eu vou fazer com isso aqui tudo, então? Eu vou no formulário e eu vou adicionar um event listener no formulário. O evento que eu quero que ele registre é o submit. Então, quando o cara tentar submeter o formulário, vai gerar um evento de submit e esse método vai ser disparado aqui. No caso, esse método, essa função que eu criei aqui. Quando chega nessa função, o que eu vou fazer? Por exemplo, eu quero validar. Se o cara não tiver preenchido algum dos dois campos, tanto o nome ou o sobrenome, eu quero avisar ele que está faltando alguma coisa e eu não quero que ele submeta. Então, se o valor do campo do input nome ou do campo input sobrenome forem vazios, eu quero que ele evite a submissão. Então, e.preventDefault não vai fazer a submissão. E aí eu vou na div mensagem e vou escrever um texto lá dentro. Olha, você deve preencher nome e sobrenome. Tá? Então, se eu tentar ver isso aqui rodando, eu vou mostrar a execução para vocês. Então, eu tenho um campo, primeiro nome e último nome. Tá? Se eu preencher as duas coisas, então, se eu preencher e pedir para enviar, ele envia.
Não enviou para ninguém porque não tem ninguém registrado na ação lá. Mas ele fez a submissão. Agora, se eu deixar os dois campos, ou deixar um campo vazio, por exemplo, preenchi o nome, mas não preenchi o sobrenome, ele não envia, e aí aparece a mensagem para mim. Então, isso é muito comum com o formulário. A gente faz uma validação antes de fazer a submissão para o back-end, por exemplo. Tá? Isso é muito comum. Esse é o caso mais comum para usar o Prevent Default. Tá? Acho que outra coisa que é bastante usada é quando o cara tenta sair da sua aba, do seu site. Normalmente aparece sempre uma mensagem chata. Olha, por que você não faz tal coisa? Alguma coisa do tipo. Tem certeza? Dá para fazer isso também. É só capturar o evento e fazer um Prevent Default para mostrar alguma coisa na tela para o cara. Em algumas situações, existe uma propagação desse evento. Eu não falei sobre isso. Não sei se eu pulei alguma coisa aqui. Acho que não. Eu preciso evitar a propagação padrão de eventos. Porque o que acontece? Quando gera um evento no elemento, esse evento ele se propaga para os pais dele. Isso tem nome, eles chamam de Event Bubbling, porque isso pode afetar o comportamento que a gente deseja obter. Para parar a propagação para o pai dele, a gente pode ir lá no evento e falar Stop Propagation. Se você chamar esse método, ele vai evitar que esse evento se propague para os pais dele. Tá? Tem um exemplo aqui, que é o exemplo 5. Eu vou mostrar para vocês ele rodando. Tem um HTML, tem um botão, e aí foi colocado uma div. Dentro dessa div foi colocado um vídeo. Tá? Tem um CSS aqui, só para botar um tamanho nessa div, principalmente. E foram criadas algumas regras aqui. Uma regra escondido ou mostrando. Tá? Isso aqui é uma gambiarra bacana. Eles mudam o left do elemento. Menos 50% você vai acabar tirando ele da tela. E 50% traz de volta para a tela. Então, para esconder, ele tira o elemento da tela e para mostrar, ele volta o elemento para a tela. Tá? Então, isso foi feito no CSS e aí tem um JavaScript. Tá? Só para vocês verem que acontece alguma coisa. Eu vou tirar o Event Propagation aqui. Stop Propagation, né? Para vocês verem realmente o que está acontecendo. Então eu peguei o botão, peguei a div e peguei o vídeo. E aí eu botei manipuladores de eventos. No botão, quando o cara clica, eu quero fazer o seguinte. Vai no vídeo e seta um atributo chamado classe como showing. Então o showing, lembra, traz ele para a tela. No vídeo, quando o cara clica, eu quero que ele faça o seguinte. Se clicar no vídeo, esconde o elemento de vídeo e pausa ele. Certo? Esse vídeo box é a div. Então, é essa div onde tem o elemento vídeo. Se clicar na div, vai acontecer isso. E, por último, o vídeo. Tá? Se o cara clicar no elemento de vídeo, ele vai rodar essa função e vai dar um play no vídeo. Tá? Então, o que deveria acontecer quando a gente roda isso aqui? Vamos ver. Então, quando eu clico aqui no Display Vídeo, o que vai acontecer? Ele vai carregar, a div está maior do que precisa, justamente para a gente ver que ela está aqui, e tem um elemento controle de vídeo aqui carregado. Então, quando eu clico no vídeo, ele vai rodar aqui como se estivesse funcionando normalmente. Tá? Só que, se eu estou rodando o vídeo e eu clico na div, ele fechou. Vamos dar uma olhada no que está fazendo aqui no código. Eu cliquei na div, a div eu chamei de video box, então ele escondeu e pausou o vídeo. Mas quando eu clico no vídeo, o que está acontecendo? Eu não estou parando a propagação, então vamos voltar e carregar de novo isso aqui. Teoricamente, quando eu clico no vídeo, ele não está fazendo o que eu falei, hein? O evento deveria propagar. Ai, que código falha, hein? Que exemplo horrível. O que deveria acontecer? Quando eu clico no vídeo, gerou um clique. Beleza, ele captura,
Ele deveria rodar o vídeo, isso não está nem acontecendo, esse vídeo está com problema. Esse código não está legal. Que mais? O evento ele não para no vídeo, é isso que eu queria mostrar para vocês. Ele sai desse elemento interno aqui, ó, desse vídeo, e ele passa para o pai dele, que é a div. Só que quando ele chega na div, a div captura. E aí ela rodaria esse evento para você. E aí sumiria da tela. E ele não para aqui. Depois que ele captura na vídeo, ele passa para o pai dele, que é o corpo. Então, se o body tivesse um evento capturando, também iria capturar. A ideia era mostrar que dá para parar isso. Que não está nem acontecendo. Deixa eu ver se não está rodando. Acho que eu mudei e ele não viu que mudou. Deixa eu testar novamente. Vamos ver se agora vai. Ó. Ele carregou aqui. Eu vou clicar no vídeo. Ó, agora funcionou. Ele não tinha salvo e carregado de novo. Eu cliquei no vídeo. Ele escondeu, mas propagou e fechou a janela. E o vídeo está rodando aqui, ó, e eu não estou vendo ele. Certo? Então o evento está propagando desse elemento vídeo para a div e a div está rodando também. Eu não queria que acontecesse isso. Certo? Então o que eu faço? É o que estava rodando antes e eu não percebi. Eu tiro isso aqui, salvo, né, Rafael? Volto para cá. Agora, se o cara clica no vídeo, ó, ele está funcionando. Ele não está propagando para o pai dele e o vídeo não fecha. Tudo bem? Era isso que eu queria mostrar nesse exemplo aqui. O que mais tem aqui que a gente podia ver? Tem situações em que a gente quer aproveitar isso. Eu quero aproveitar essa propagação de eventos de alguma forma. Dá para aproveitar de alguma forma. Por exemplo, se eu tiver uma página com, por exemplo, aí 10 botões e eu quiser que eles executem uma mesma ação quando eles forem clicados. Então eu tenho 10 botões diferentes, mas os 10, quando eu clicar, eu quero que faça a mesma coisa. E eu podia pegar e adicionar um event listener para cada um dos 10 botões, com o mesmo código. Isso ia funcionar. Uma maneira mais fácil, mais eficiente de fazer a mesma coisa é adicionar o event listener no pai dos 10 botões. E aí eu aproveitava o event bubbling para o pai dele e então executava uma ação. Tá, então, eu acho que é isso que está no próximo exemplo aqui que eu quero mostrar para vocês, que é o exemplo 6. Então, o código HTML é tranquilo. Ó. Você tem uma lista com 3 LIs e dentro de cada LI tem um botão. Certo? Na parte A, o que eu vou fazer aqui? Só para vocês verem. Eu não vou nem rodar, é só para você ver. Eu vou comentar a parte B. Eu podia selecionar um monte de botões e aí para cada botão adicionar um event listener diferente. Na verdade não é diferente, é o mesmo código colocado em 10 botões diferentes. Ou seja, para cada um dos 10 vai ter um event listener que quando o cara clicar, pega o pai dele e tira o elemento LI do pai dele. Tá? Eu podia fazer dessa forma. Outra maneira de fazer a mesma coisa, se vocês olharem lá no HTML, a lista é dona desses 3 elementos. Então eu podia fazer diferente. Eu podia ter vindo e pegado a lista, ou seja, pega toda a UL. Na UL eu coloco um evento de clique. Para fazer o quê? O mesmo código. Tá? Só que aqui no caso, como eu estou pegando a lista, o código aqui dentro, acho que está a mesma coisa, né? Aqui o código é o seguinte. Como eu estou pegando a lista, eu estou pegando e botando evento nesse cara, eu não sei se o cara clicou na lista ou se ele clicou no botão. Se ele clicou, por exemplo, num LI. Tá? Se ele clicar na bolinha, por exemplo, que fica do lado do botão, que vocês vão ver viriam no código, também gera evento. Então, esse evento, se for gerado um clique no botão, se for gerado um clique no LI ou se for gerado um clique no UL, os 3 casos acabariam rodando essa função aqui. Só que eu não quero que rode nos 3 casos, eu quero que rode só se clicou no botão. Então, primeiro eu vou lá e testo, eu vou no E,
pego o target, que é o elemento que gerou o evento, pode ser o botão LI ou o L. Eu vou no nome da classe e olho se ela tem a classe delete. Então, quem tem classe delete é só os botões. Então, se rodou o botão, aí eu vou lá e faço a remoção do LI com o cara clicou. Então, é só para mostrar que, às vezes, é interessante aproveitar esse event bubbling, tá? E botar o evento acontecendo no pai. E aí eu não preciso fazer isso em todos os filhos. Faz uma vez só no pai, que vai funcionar da mesma forma. Tá? E se for um checkbox ou um radio button, como é que eu faço para manipular esses caras? Quais eventos que a gente pode usar para isso? Eu posso usar o evento change. Sempre que o elemento ele muda, ele gera um evento change. Tá? No caso, se você pegar um checkbox ou um radio button, eu posso adicionar um event listener do change e aí rodar alguma coisa. O problema é que o change ele executa se não tiver selecionado e o cara seleciona, ele gera o change, mas se ele tiver selecionado e o cara clicar e ele for desmarcado, ele também gera o change. Então eu não sei, só usando o change, se o cara está marcando o elemento ou ele está desmarcando um elemento. Então o que eu tenho que fazer dentro da função normalmente? Eu tenho que verificar. Aquele elemento ele foi checado, ou seja, se ele não era marcado e ele ficou marcado, aí eu faço alguma coisa. Ou então ao contrário, ele estava marcado e agora ele não está mais e eu faço alguma outra coisa. Tá? Então aqui eu tenho que testar se o elemento que gerou o change está marcado agora ou se não está marcado agora. E aí a partir disso eu sei o que aconteceu com ele e eu posso rodar um código diferente para esse cara acontecendo aí. Eu tenho aqui um HTML. Esse HTML ele tem um input, que é um checkbox. O label que vai aparecer nele é esconder os itens. E aí tem uma lista com 3 itens lá dentro. Então a ideia é que quando o cara marcar esse checkbox, eu quero que a lista suma. Tá? Aqui também tem outra diferença importante para a gente. Observa que o script não está sendo carregado no final do corpo. Agora o script eu coloquei dentro do cabeçalho. Justamente que eu falei que era um problema. Por quê? Quando ele está rodando esse código aqui, ele nem manipulou o corpo da página. Então ele não sabe que existe o checkbox, um label e uma lista de elementos. Como é que vai funcionar o meu programa? Se vocês olharem esse código agora, vocês vão ver que esse código está implementado de maneira diferente. Ao invés de fazer como nos outros, onde o código está jogado direto dentro do arquivo, nesse caso aqui, o código que eu quero que execute foi colocado numa função e essa função foi registrada num event listener na janela. Aqui a ideia é, quando a janela tiver gerar para você um evento do load, roda essa função. O que evento load é esse? A gente vai ver daqui a pouco ali, mas esse evento ele só acontece quando o seu navegador já terminou de carregar a sua página. Então, se a página já terminou de carregar, ele gera para você um load. Então, eu garanto dessa forma que essa função, na verdade, só vai executar depois que o navegador carregou a minha página inteira. Então, eu não preciso me preocupar, esse código vai funcionar. Então, é outra maneira de fazer. Ou você joga o código direto no arquivo e carrega ele lá no final do corpo, ou você põe o seu código dentro de um event listener na janela, para quando ele for carregada, e aí eu não preciso colocar isso no final, eu posso colocar isso lá no cabeçalho. Dos dois jeitos funcionam, tá certo? Nesse código aqui, o que foi feito? Primeiro, eu busquei o checkbox, guardei ele aqui na caixa, eu peguei a lista e guardei aqui nessa lista. Aí eu fui na caixa e adicionei um event listener. Olha, quando você mudar, roda essa função para mim. Beleza. O que eu vou fazer nessa função? Olha, eu vou testar. Se o checkbox estiver marcado agora, dentro do change, é porque antes ele estava desmarcado. Então, não estava selecionado e agora ele está selecionado. Se ele está selecionado, é porque eu não quero, porque eu quero esconder os itens. Então, o que eu faço no código? Eu vou lá na lista, vou no display do CSS deles e ponho none. Some a lista. Agora, não. Se a caixa não estiver checada agora, é porque antes ela estava. Então, ele estava escondendo e agora é para mostrar. Então, eu vou na lista e mudo o display do CSS para block.
Tá? Então, se a gente parar para olhar isso aqui, começa mostrando os elementos. Se eu clicar agora aqui, os elementos somem. Tá? Se eu desmarcar, eles aparecem novamente. Então, é dessa forma que a gente pode trabalhar com tanto o checkbox como o radio button. Tá? O radio button também dá para usar essa ideia do change, e aí eu consigo testar qual elemento dos radios buttons que eu tenho lá que está selecionado. Eu falei então do load. Então, o load, a página, tanto a página HTML, o CSS, as imagens, se tiver subframes, tudo foi carregado. Aí ele gera o load. Se você não precisar que tudo tenha sido carregado, você pode usar o DOM Content Loaded. Aí, no caso, ele carregou o HTML, mas não espera o CSS, as imagens e os subframes terminarem. Então, depende do que você quer. O load é garantido que tudo foi carregado. Tá? Mas pode demorar um pouco mais, porque ele vai ter que carregar a página inteira antes de executar. Então, eu posso fazer um ADD Event Listener para o load, ou então fazer um ADD Event Listener para o DOM Content Loaded. Tá? Eu vi em alguns lugares que é interessante usar o Window ADD Event Listener, tanto para quando dá um load quanto dá para um unload. Aqui no caso, é para quando o cara muda de página usando o botão, aqueles botões para ir para a página anterior, para a próxima página. Isso aqui é interessante montar dentro da gente, do nosso código. Tá? Tem um monte de eventos que a gente pode capturar. Eu falei para vocês vários deles. Naquele site tem um monte. Tem um outro site aqui, se você quiser, também tem vários outros eventos que você pode ver. Tá? E aí, para encerrar, evento de tempo. Só para a gente ver funcionar isso aqui. Tem 2 métodos de tempo que a gente pode usar. Tem o setTimeout e o setInterval. O setTimeout, ele vai executar essa função que você passa como parâmetro depois que ele esperar essa quantidade de milissegundos passar. Então, quando você chama essa função, ele espera passar esse tempo e aí ele dispara essa função sua. Tá? Já o setInterval, ele funciona diferente. Ele funciona de maneira parecida, mas ele repete. Então, ele espera passar esse tempo, dispara a função. Espera esse tempo de novo, dispara a função. Então, ele fica rodando automático isso aqui. Tá? E se eu precisar parar essa execução do setInterval? Bom, se você precisa parar ela depois, o interessante é você chamar ela e guardar ela numa variável, porque você pode passar ela depois para essa função clearInterval. Então, aqui, como se fosse um start, de 500 em 500 milissegundos, ele vai disparar essa função, e quando você chamar clearInterval e passar o timer, ele vai parar de fazer isso para você. Tá? Tem um exemplo 9, é o último exemplo da aula de hoje. O código é simples, tem um H1, dentro do H1 tem um span, e esse span tem um ID que eu chamei de time. Lá no código, novamente, quando a janela tiver sido carregada completamente, roda o meu programa. Eu fiz uma função aqui, essa checkTime aqui no caso é só para fazer o seguinte, se o i for menor que 10, ele concatena um 0 antes do i. Então, vai fazer um relógio no final, tá? Então, se tiver tipo 3 segundos, ele vai botar 0,3. Se tiver 5, vai ficar 0,5. Se passar de 10, ele não precisa, ele pode usar o próprio valor para manter 2 dígitos para os números. Tá? A função startTime, aí sim é ela que vai fazer o relógio funcionar. Eu vou criar aqui um new date, isso aqui é do JavaScript, ele vai pegar, dessa forma, ele vai pegar a data e hora atuais e vai jogar nessa variável. Eu vou criar uma variável h, onde eu passo o meu date, mas eu pego só as horas dele. Então, eu estou pegando as horas, passando para essa função checkTime, porque se for 3 horas, vai virar 0,3. Faço a mesma coisa para minutos, passo no checkTime e guardo no M, faço a mesma coisa para segundos e passo para o S. Então, eu tenho hora, minutos, segundos, cada um com 2 dígitos. Aí eu vou no meu documento, busco aquele H1, ou aquele span, desculpa, que tem o ID time, vou no HTML dele e coloco a hora, 2 pontos, minutos, 2 pontos, segundos. Então, isso aqui, até aqui, eu escrevi a hora, minuto, segundo dentro daquele span. Bom, mas agora eu preciso fazer isso repetir. Do jeito que ele fez aqui foi o seguinte,
ele setou um timeout, chamou a função setTimeout, para rodar esse código aqui de 500 em 500 milissegundos. Esse código faz o quê? Chama de novo a função. Tá? Então, aqui a ideia é, se eu tivesse chamado só o setTimeout uma vez, ia dar 500 milissegundos, ele ia rodar uma vez só. Tá? Então, ele ia chamar essa função uma vez, ia mostrar uma vez e ia acabar. Só que o que ele fez? Dentro do código, ela chama ela mesma de novo. Então, você tem que imaginar aqui o que aconteceu. Eu chamo a primeira vez a função startTime. Então, ela vem aqui, mostra a hora para mim. Aí põe um timeout de 500 milissegundos e termina. Então, o meu código termina. Essa função termina de rodar. Só que aí passa 500 milissegundos, essa função aqui roda e chama novamente startTime. Aí eu vou lá, mostro de novo a hora, preparo um timeout novamente e termino. Só que dá 500 milissegundos, chama novamente. Então, isso aqui acaba rodando direto, de 500 em 500 milissegundos. Então, está atualizando o meu relógio de 500 em 500 milissegundos. Se a gente for lá no código, só para você ver finalmente rodando, tá lá, ó, o timer sendo atualizado aqui. Está chamando, na verdade, 2 vezes por segundo. Mas você vai ver só mudanças de segundo, é lógico. Certo? Então é só um código aí para a gente ver isso funcionar. E aí com isso a gente encerra o nosso material aí de JavaScript.